Bom dia a todos novamente. Não sei se o Classroom de vocês não está indo direito, o meu estava dando uma travadinha aqui, mas acho que agora está funcionando. Classroom não, Microsoft Teams, falei errado. O meu agora está funcionando, vocês me ouvem? Sim ou não? Turma, terceiro ano, cadê vocês? Sim, professor. Aê, vocês estão aí, beleza. Sim. Sei que vocês não estavam me ouvindo. O meu estava dando uma travada, não sei se vocês entraram fácil, mas eu fiquei aqui uns 5 minutos tentando, agora funcionou. Hoje a gente vai falar da prova, certo? Nem tem muitos aqui, né? Acho que o pessoal não... O pessoal tá entrando. Vamos lá. Primeiro, ó, turma, nós vamos começar... A gente vai começar com uma revisão que eu vou usar PowerPoint, tá bom? Então a gente começa primeiro com uma revisão que eu vou usar no PowerPoint. E aí depois eu abro a prova, vou tentar fazer essa revisão pelo menos em uma meia hora. Aí depois eu abro a prova e aí a gente conversa da prova nesses minutos finais. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o PowerPoint e vou compartilhar para vocês. Alguém já... Eu vi que a Gabriela já me mandou, né? Acho que foi a Gabriela que já me mandou a prova. Deixa eu ver aqui no meu e-mail. Eu recebi da Gabriela, recebi da Fernanda Zufo e do Gustavo Moreira, do terceiro ano, via e-mail. Oi, Flávio. Oi, Gabi, fez a recebi chamada? esses 3. Não, ainda não fiz, não. Tá. Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Nossa, tô sem a caixinha de som, tá tão estranho, tá tão baixinho para ouvir vocês. Eu vi que vocês 3 já mandaram, que tá aqui na aula é só você. Acho que o Gustavo não... ele nem entrou, né? Porque ele já mandou e eu vou falar mais da prova. Tô abrindo aqui, tá? Para poder compartilhar para vocês. Alguém não enviou e já teve acesso? Se tiver alguma, vai já pensando se tiver alguma coisa assim muito específica que queira me perguntar. Aí já vai deixando tudo anotadinho aí. Vocês já devem ter feito isso, né? Para quando eu abrir a prova, a gente começar a conversar sobre ela. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém me chamou? Tá baixinho hoje, ainda não coloquei a caixinha de som. Não ouvi. Não? Sou meio surdo, eu preciso da caixa de som. Não, tá de boa. Beleza. Ó, tá abrindo aqui, e aí eu vou compartilhando com vocês. Acho que a prova tá bem tranquila também. Vocês não vão ter uma dificuldade muito grande nela. Tá bem tranquila a realização dela. Eu já vou deixar também, vou aproveitar que tá abrindo o PowerPoint, já vou abrir também aqui o arquivo da prova, compartilhe os dois. Tanto o PowerPoint quanto o arquivo da prova. Quem não tá com a resposta, né, tá só com o Word da prova, não tem problema de compartilhar. Já tá abrindo os dois aqui. Tá. Agora eu tenho que compartilhar. Aí. Tudo é lento, mas vai dar certo. Eu abri de capacitores, os capacitores não vai cair, eu abri o errado. Esqueci que capacitores não ia aparecer na prova. Capacitores foi só pra gente terminar. Alguém me mandou uma mensagem? Ah, não foram vocês. Tranquilo. Esse tinha sido um de vocês. Estamos com 18 agora. Beatriz, Luiz, Dara, Ellen, Fabrício, Gabriela, Giovana, Guilherme. Guilherme Espadim! Que milagre você por aqui. Gustavo Deck, Gustavo Viana, Laís, Lohane, Marcela, Monique, Pedro, Thiago. Marcelo. Ou quer dizer, o Flávio, né? Não. Beatriz, usuário desconhecido, Beatriz. E o Vinícius. Ó, eu queria já frisar antes de qualquer coisa que essa prova ela tem que ser entregue no meu e-mail, tá bom? No e-mail, por favor. Não entreguem pelo Google Classroom, nem pelo Positivo On, tá bom? É pelo e-mail.
Ó, vocês vão, em instantes, vocês vão parar de ver minha tela e vão ver a tela da revisão, que é uma tela de PowerPoint. São os slides aqui que eu tenho separado. Eu acho que ainda não compartilhou. Acho que agora compartilhou. Confirma para mim, por favor, se vocês estão vendo na tela escrito Lady On. É isso? Eu tô. Sim, professor. Sim? Beleza. Então vocês estão vendo já a tela compartilhada. Legal, perfeito. Então na tela compartilhada ele vai começar a falar das leis de ons, né? Das leis de on, não de ons, porque só tem um on. A sequência do slide é diferente daquela sequência que tinha na apostila, que falava do resistor. Enfim, ó, a sequência que ele usa é um pouquinho diferente, mas dá para a gente fazer essa revisão perfeitamente. Aí, trocando o slide, ele começa a falar a questão do chuveiro. Aí ele vem com essa pergunta, né? Ó, como o chuveiro elétrico aquece a água para o banho? Então, devido ao resistor. Se você não tem um resistor ali para transformar a energia elétrica em energia térmica, você não consegue fazer esse aquecimento, né? E vai ter uma pergunta na prova falando sobre chuveiro, né? Não assim, não igual a essa, mas vai ter uma pergunta na prova falando sobre isso. Chegou uma pergunta aqui falando que a internet estava ruim, se eu posso enviar a revisão depois? Posso sim. Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar já disponível, mas depois eu mando também o PowerPoint para quem quiser. Só me mandar um e-mail, daí eu devolvo com o e-mail, com o PowerPoint. Vamos lá. Depois ele vem falar dos disjuntores, né? Para que servem os disjuntores. Essa também é uma questão boa da apostila, que a apostila fala bastante sobre isso também. Uma questão super interessante. Esse controle, eu acho que até a Gabriela que fez essa pergunta uma vez sobre os transformadores. E os disjuntores são não são transformadores, mas eles são uma espécie de transformadores, né? É por eles que vai passar tudo ali, né? Eles controlam essa passagem de corrente elétrica dentro do circuito da sua casa. Depois vem falar aqui da pesquisa da semana, né? Que eu já posso falar qual é, né? Foi da semana passada. Lembrando que quem ainda deve alguma pesquisa só pode entregar até sexta, depois já era. Aí a partir da semana que vem, só dentro da própria semana. Então ele vem falar aqui das lâmpadas. Eu não preciso falar nada sobre isso agora, porque vocês viram isso na pesquisa que vocês fizeram, né? Ó, eu estou passando o mouse aqui nas lâmpadas que são utilizadas hoje em dia, né? Não se usa mais essas. Na verdade, essas daqui agora viraram lâmpadas de LED, né? Acho que vocês devem ter de LED em casa, a grande maioria de vocês. Aí depois ele vem falar da corrente elétrica, que são as primeiras questões da prova. Então, as primeiras questões da prova vão falar do cálculo da corrente elétrica, do I igual a carga dividido pelo tempo, e aí a gente vai precisar também da carga igual ao número de elétrons vezes o E. Como o slide começa a explicar para vocês sobre a corrente elétrica, aí ela vem de cara falar como que é esse caminho, essa passagem da corrente elétrica. Então vai falar aqui do fio condutor, né? Fio condutor de cobre. Então você tem lá, né, esses elétrons passando por ele, e aí é super importante a questão do caminho. Deixa eu ver se ele fala no próximo, ó. Ele fala aqui, ó. Olha só, a corrente elétrica vai por um caminho, então o movimento, ó, dos elétrons tem que ser sempre no sentido contrário ao movimento desses elétrons. Ó, o movimento da corrente elétrica é sempre um movimento contrário ao movimento dos elétrons. Então, por exemplo, se os elétrons estão indo para a esquerda aqui, ó, onde estou passando o mouse, nesse desenho, a corrente elétrica está indo para a direita. Então, é sempre sentido contrário, tá bom? Ele me colocou aqui um desenho com elétrons e também com prótons, tá? Não é muito comum com prótons. Também teve essa pergunta em uma das nossas aulas durante esse mês de agosto. E eu falei até para vocês que agora a maioria dos exercícios, ou quase 100% deles, vão estar tratando de elétrons. Chega de próton, chega da teoria, né? Agora a gente está trabalhando mais na prática. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Acho que essa mais era a definição, né? Aí a gente chega aqui na fórmula. Ó. Então, essa fórmula, ela é quase metade da prova. Você precisa dela. Então, saber usá-la é muito importante. Corrente elétrica sempre em ampere, carga elétrica em coulomb, tempo em segundos, hein? Tempo em segundo. Não é nem hora, nem minuto. O tempo tem que estar em segundo. Tá bom? Não podemos esquecer que essa carga, ó, ele está até falando aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, ó, essa carga, se a gente não tiver, a gente descobre fazendo N vezes Z.
tá bom? Acho que dá para ver, né? Que tá aqui embaixo. Eu vou tentar baixar essa telinha aqui, ó. Ah, não dá. Que pena. Acho que dá aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Não sei se melhorou. Olha lá, ó. Além de utilizar, ele fala assim, né? Ó, além de utilizar essa equação para determinar a intensidade da corrente elétrica, podemos retomar também a equação que relaciona a quantidade de carga elétrica com o valor da carga elétrica elementar, que a gente tem que saber, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e o número de portadores de carga, que é o N, né? Tudo bem? Tranquilo? Aí depois nós chegamos nesse gráfico. Esse gráfico foi objeto de discussão, porque inicialmente eu falei que a gente podia ter um gráfico de Q por T e a gente achava a corrente. Só que em nenhuma parte da apostila isso aparece para a gente, né? Só aparece para a gente gráficos de I por T, onde a gente acha a carga. Então, eu acho que na prova também eu coloquei um gráfico de I por T, onde você vai procurar a área desse gráfico e vai achar que a área é numericamente, ó, o N aqui, ó, de numericamente igual a carga. Então, essa área pode ser qualquer das três figuras conhecidas, né? 3, 4 figuras conhecidas. Retângulo, quadrado, triângulo ou trapézio. Tá bom? Uma delas a gente encontra. Perguntas? Enquanto vocês estão quietinhos, eu vou seguindo. Eu vou indo para a gente chegar na prova rápido. Mas me interrompam a hora que vocês quiserem, hein? Depois, aí tem aqui algumas funções da corrente elétrica no dia a dia, que na nossa apostila vem falando sobre os efeitos da corrente elétrica, aí tinha o fisiológico, o térmico, o magnético, nossa, tinha mais um agora, acho que o luminoso, né? Luminoso também, eu estou sem a apostila aqui na minha frente agora, mas eu acho que eram esses 4 que tinham na apostila, que são os efeitos, né? E aí aqui a gente tem uma das utilidades, né, no dia a dia, por exemplo, aqui, ó, na fisioterapia para tratamento de lesões, né? Tem uma ginasta que sofreu um acidente, não sei qual, lembro agora como que é o nome dela. Putz, Laís Sou, não lembro agora, Laís alguma coisa. Não lembro o nome dela agora. Mas eu sei que ela está se recuperando muito bem graças a essa fisioterapia com corrente elétrica. Isso é muito usado. O professor Marcelo usa isso também. Ele tem o tratamento dele lá, conversem com ele sobre isso. Ele tem o tratamento dele lá de acupuntura e ele usa também um pouquinho de corrente elétrica no tratamento. Tá bom? Que mais? Flávio, Oi, diga. primeiramente, vai me desculpar aqui que eu moro em prédio, estão fazendo reforma em cima do meu apartamento. Eles que têm que te pedir desculpa, Você né? tá Porque você, Fabrício, eles precisam te pedir desculpa. Porque quem que faz reforma no meio de uma pandemia, sabendo que tá cheio de gente que tá trabalhando em casa, estudando em casa, isso é uma falta de respeito gigantesca, tá? Desculpa o desabafo. Mas vamos lá, Não, pode. tudo bem, tudo bem. Eu só perguntar, o efeito fisiológico, ele é majoritariamente, tipo, só... ele tem consequências biológicas ou biológicas e, tipo, químicas também? Biológicas e químicas também, Fabrício, as duas. Ele vai conseguir tratar nesses dois ramos, ele vai entrar nos dois. Isso é muito trabalhado também em biomedicina, viu? Quem for fazer biomedicina aí vai ver bastante sobre isso. Caramba, tô escutando o batuque aí. Como que você vai fazer prova com um batuque desse? Olha que falta de respeito. Ah, tranquilo. Impressionante. Beleza? Entendeu? Entendeu? Beleza, entendi. Que na prova tem uma questão, mas quando chegar lá eu vou Sim, esmiuçar sim. melhor a dúvida. Aí a gente conversa, beleza, tranquilo. E eu até lembrei aqui agora que eu assisti um filme que o cara usou aquele acho que é desfibrilador o nome, né? Mas ele usou um outro nome, tem um outro nome desfibrilador. Como que é o outro nome? Que são aquelas placas que você coloca no peito da pessoa? Alguém lembra pra mim? Alguém lembra o nome disso? Desse vibrador. Só tem esse nome mesmo? Eu pensei que tivesse algum outro nome. Mas isso daí são o quê, então? Ó, ele até fala aqui embaixo, aqui, ó, nesse mesmo slide. Ele fala, né, ó, que são choquinhos de miliamperes que vão direto no coração, né? Flávio, Às não é vezes... eletrodo? Tem um eletrodo também, mas eu tava pensando naquela placa mesmo, até parece um capacitor, numa plaquinha. Eu vi, Eu sei que é quando a pessoa tá precisando daquele choque, né? Isso, mas eu acho que deve Pra ser ser animado. desfibrilador mesmo. Eu acho que deve ser desfibrilador. Eu vi o cara dando um choque desse num filme no final de semana, eu lembrei disso agora. E aí os choques são corrente elétrica direta no coração. Direto e reto.
Olha só, aí a sequência do slide vem falar dos resistores, né? Nossa, super importante. É importantíssimo que vocês lembrem, na hora de realizar a prova, o que é um resistor ômico e o que não é um resistor ômico, tá? Isso é extremamente importante. Resistores ômicos são aqueles que mantêm a resistência constante durante todo o circuito. Aí a gente tem a representação esquemática de um circuito, né? Ó, como que está um resistor dentro de um circuito. Geralmente é essa. Essa daqui é mais de manual, tá? Não é muito usado em exercício. Depois que a gente vê qual é a função e o que são os resistores, né? Ele na grande maioria dos casos, o resistor ele tem uma função mais térmica, né? De transformar a energia elétrica em energia térmica, né? Que é o efeito Joule. E aí a gente já pode chegar aqui na primeira lei de Ohm, que é o URI. Então, chegando aqui na primeira lei de Ohm, deixa eu colocar aqui o URI. Ele mostra para a gente primeiro o comportamento, né, dos resistores na lei de Ohm. Quando ele é ômico, é uma reta. Quando é não ômico, é uma parábola. Tá bom? Isso aqui acho que a gente conseguiu ver dentro desse mês, resolvendo alguns exercícios, a gente percebe isso. Né? Quando o R Professor, vai dar valor, é uma reta. Diga, pode falar? na prova, tem alguma coisa que tem que montar um gráfico relacionado assim? Eu acho que sim, Pedro. Eu só não lembro o número da questão. Se é A5, se é A4. Eu acho que tem uma questão lá que você tinha que fazer A, B e C, e o C acho que era para fazer isso. Tenho quase certeza que sim, Pedro. Será para colocar como ômico e não ômico? Isso, acho que tinha que montar o gráfico e falar se era. Mas eu já te conto já, quando a gente abrir a prova. Mas me lembra, tá? Porque eu tenho quase certeza que sim, viu? Beleza, Beleza? beleza. Beleza. Ó, e aí a gente não pode esquecer, que aqui o slide não mostra pra gente, mas a gente não pode esquecer então que a primeira lei de Ohm é o URI. U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Não podemos esquecer disso. Tá? Aí chegou na segunda lei de Ohm, que é o rola, onde a gente tem essa resistência, o resistor, só que para um fio de cobre. Agora a gente está trabalhando mais especificamente o fio, o material, né? Por isso que a gente tem aqui o Rho, a resistividade. E aí esse material, o comprimento e a área importam, né? Eu ia falar tamanho, mas hoje eu tô sério, eu não quero dar risada. Então não é o tamanho que a gente vai pensar, no comprimento e na área, importa aqui, né? Para a gente fazer esse cálculo do resistor. E aí eu citei para vocês, nessa explicação, o chuveiro, né? Os fios do chuveiro, que são 220, geralmente eles são de uma grossura um pouco maior, né? Tem uma lógica para isso, tá bom? Porque a resistência ali, o controle da passagem de corrente tem que ser maior, o fio tem que ser mais grosso, porque a potência também daquele equipamento é uma potência grande, tá bom? Depois, deixa eu ver, elementos do circuito, isso vocês também já viram um pouquinho, ó. Olha só esse circuito aqui, ó, que se vê em mecatrônica. Então, isso aqui a gente não trabalha, tá? Em exercício de física, no curso de física. Isso aqui é mais para eletrônica, mecatrônica. O que a gente trabalha é isso, ó, o de baixo. Onde a gente tem aqui a DDP, onde a gente tem a resistência, tem a corrente, ó, saindo do polo positivo e entrando no polo negativo, tá? E o U é a nossa fonte de tensão, a nossa DDP. Que mais? Ele vai falar pra gente aqui, ó, interruptor. Interruptor é onde você acende ou apaga a lâmpada da sua casa, né? Ó. Interruptor aberto. Se ele está aberto, ele interrompe a passagem de corrente. Então a lâmpada não acende. Você apertou, colocou o dedinho lá, interruptor fechado. Então você fechou o circuito. Agora tem passagem de corrente, sua lâmpada acende. Olha lá, ó. Lâmpada acesa, lâmpada desligada, tá bom? Esse aqui é um circuito bem simples, né? Um circuito bem simplesinho. Depois, nós temos o reostato, a gente ainda não viu, então eu não vou falar dele agora. Fusível também a gente não viu, não vou falar dele agora. Eu acho que essa parte do slide é isso. Alguém tem alguma pergunta ou eu posso abrir a prova? Alguma pergunta daqui? Senão eu vou abrir a prova. Professor, tenho uma pergunta. No PET, o E ele pode ser mudado pelo trabalho, certo? E no caso, esse E, ele não é a carga, obviamente, né? Ele é a energia mecânica de Isso. tudo que tem ali. Isso mesmo. Ele é tipo a energia mecânica, porque ele pode ser
não só energia elétrica, né, Fabrício? Nesse caso, ele pode ter algumas outras energias envolvidas. Então, ele pode ser uma espécie de energia mecânica, sim, onde a gente tem um somatório. Mas, geralmente, esse valor já é dado para vocês. Na verdade, vocês devem estar vendo aí que eu abri um novo slide, né? Porque o Fabrício me lembrou bem, né? Tem potência na prova. Vocês estão vendo o slide que está escrito potência agora? Sim? Não, Não? Não, não, ainda não. Não? Ué? Não. Deixa eu tentar compartilhar de novo, né? Porque, na verdade, também tem potência, né? Tinha esquecido aqui. Eu já ia ignorar a potência, onde eu não posso ignorá-la, porque ela é super importante. Deixa eu colocar lá, porque tem as formulinhas do Pi, o PIR, né? Deixa eu pegar aqui o de potência. Peguei. Pronto. Acho que agora vocês estão vendo, né? Escrito potência elétrica. Sim, sim. Sim? Agora tá. Sim. Então, por quê? Porque a potência elétrica é a prática. Por que a prática? Porque olha só o primeiro slide que aparece para gente, um relógio de luz. Então, se você for até o muro aí da sua casa, do lado de fora, provavelmente, você vai ver um relógio de luz, né? Onde vai ter esses... Acho que os mais moderninhos não são assim, né? Não tenho certeza. Acho que os mais moderninhos não são assim. Eles já têm um número aqui, né? Aí esse daqui é difícil para ler, né? Um relógio desse aqui, ó. Então, aqui está escrito, ó, aqui ainda é o 0, né? Não chegou no 1. Aqui é o 6, 5. Nossa, difícil mesmo. Ó, aqui está no 1, ainda não foi pro 2. Difícil pro cara ler, né? O rapaz da Enel devia sofrer aqui, né? Eletropaulo aqui, né? Nesse tempo devia ser Eletropaulo. Enfim, esse era um relógio de luz. Então, isso é super importante para potência. E aí, as equações mais importantes de potência, elas aparecem aqui para gente, ó. Que é o PET, né? Que o Fabrício falou aí agora para gente. A potência é igual à energia, uma espécie de energia mecânica, né? Que é um somatório, mas geralmente essa energia, quando ela não é dada para a gente, vem os dados suficientes para a gente encontrar, ele deixa meio explícito qual tipo é para a gente encontrar. E esse tempo aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, peço para vocês tomarem muito cuidado, acho que foi um dos últimos exercícios que a gente fez, porque esse tempo, geralmente ele vem em horas, né? Porque essa potência, ela vem em quilowatts, hora geralmente, né? Quilowatts hora. Então, a gente está acostumado a fazer em segundos, né? Eu até falei para vocês que na hora de achar a corrente, I igual a Q dividido por tempo, aquele tempo é em segundos. Só que agora aqui para potência, geralmente não. Geralmente vem em hora. Porque a gente tem 24 horas no dia, 30 dias no mês, então é mais fácil para a conta de energia, né? E os exercícios que vêm agora para vocês sobre esse assunto, vêm com a conta de energia, para saber quanto que gastou. Acho que até ficou um em aberto lá para vocês terminarem, né? Quanto que a família gastou usando só o chuveiro, quanto que a família usou usando determinado equipamento. Então, acho que deve ter alguma questão na prova também sobre isso. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, eu vou estar conversando com vocês. Bom, a gente tem aqui o PIL, o PIR e o PUR. Né? Ó, PIL, PIR e PUR. Quando utilizar qual e como que eu vou saber? Depende dos dados que ele deu, né, para vocês. Não tem como eu usar o PUR se eu tiver que achar o P e não tiver o R. Eu tenho P, ele deu a corrente, a DDP. Desculpa, eu quero achar o P, ele deu a corrente, a DDP, eu vou usar o PIL. Não dá para eu usar os outros, né? Então vai de acordo com o que eu tenho, tá bom? Os dados que nós temos aqui. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa muito importante para a gente. Ele está falando aqui das potências dos aparelhos nominais, né? Então ele vai falar aqui do 127, que foi o que a gente conversou lá no último dia, na quinta-feira, que não tem mais 110, né? E ele fala aqui dos 100 watts, por exemplo, de uma lâmpada, né? Geralmente os pais falavam assim, antigamente, há um tempo, né? Os pais iam... Os pais, no caso aqui sou eu, né? Os pais de vocês devem ter quase a minha idade. Eles falavam assim, meu pai falava para mim, né? Vai até o supermercado e compra uma lâmpada de não sei quantas velas. Compra uma lâmpada de 60 velas. Agora compra uma de 100 velas. O que eles estão falando é isso aqui, né? Ó, eles chamavam os watts de vela. Então eu posso pegar e falar para você, ó, vai lá e compra uma lâmpada de 80 velas. Hoje em dia acho que nem se usa muito essa frase, vocês nem vão entender direito. Pode ser que a pessoa onde você vai comprar nem saiba o que você está falando. 80 vela nem se usa mais, mas são os watts, tá? Pode perguntar para os pais aí que vocês vão ver se eles não vão falar sobre isso. Então, quanto maior a quantidade de vela, né, no caso do que eles falavam, quanto maior a potência, mais forte, né, eu diria, a luminosidade dessa lâmpada, né? Essa lâmpada vai ter uma luminosidade muito grande, tá bom? Essa é a relação. Aí acho que termina. Vou abrir a prova, tá bom? Tranquilo?
voltei aqui, vocês devem estar me vendo novamente. Fechando aqui os PowerPoint. Vamos abrir a prova que já são 9h30. Eu preciso fazer chamada. Vamos tentar ser bem rapidinho na chamada? Fiquem espertos aí, ó. Estamos com 21. Fiquem espertos com o microfone para a gente ser bem rapidinho com a chamada, por favor. Para a gente poder falar bastante da prova. Eu tenho que fazer a chamada. Obrigatório agora. O Word da prova já está aberto. Como não são 10 questões, tem uma quantidade menor de questão, então acho que dá tempo. Estou enrolando aqui porque está abrindo aqui a planilha do terceiro São A. quantas questões, professor? Deixa eu ver aqui quantas questões são, Pedro. Tá abrindo aqui, ó. São... Droga. A hora que eu abri no Word da prova, abriu o diário. São 1, 2, 3, 4, 5... São 7 questões, algumas com item, Pedro. Ah, tá. Muitas valendo mais de um ponto. Ó, então vamos lá. Hoje é a nossa 7ª aula, R7. Com essa aula, quem tem tudo completinho já tem 10 de T1. Na verdade, já tem 10 da preparação para a prova mensal, tá bom? Isso vai ser 10 para mensal, 10 para bimestral, e eu divido por 2. Então, na verdade, de T1 já vai ter 5 pontos. Ana Clara de Camilo. Presente. Ok. Ana Paula. Beatriz Cassandro. Presente. Ok. Beatriz Mariane. Bruno Aldaves. Carol Barral. Caroline Carvalho. Sara Oliveira. Fabrício. Oi. Oi. Fernanda. A Dara tá aí, ô professor. E a Dara Barral tá aí, também. então. Eu acho. Quem também? A Barral. A Barral também. Beleza. Valeu, Pedro. Parei Oi, na Fernanda. Agora é o Gabriel. Giovana Luz. Eu achei ter visto o nome da Luz também. Acho que ela tá aí, hein? Júlia. Ela Tá, né? Coloquei presença para ela. Júlia. Guilherme Espadim. Guilherme? Você também. continua aí? Também tá aí, né? Ele também tá. Beleza. Gustavo. Também, professor. Tô Bem. tudo com problema no Henrique. microfone. Tudo com problema. Beleza. Pedro vai me ajudando aí. Henrique. Caio. Laís. Caio? Caio não? Laís. A Laís tá aí, professor. Laís tá aí. Beleza. Valeu. Leonardo. Lucas Antônio. Luiz Henrique. Luiz César. Luiz César? Só tá a Ana. O irmão Luiz não tá? Presente. Mariana. Ah, o Luiz tá aí. Mariana. Aqui. Ok, Mari. Matheus Alves. Matheus Alves não. Pedro tá aí, lógico. Pietra. Sandy. Alice. Vitor Raposo. Ô, Pro. Jean. Oi, quem tá falando? A Mariana, a Laís falou que ela tá sem microfone. Mas ela tá aí na aula. Laís, coloquei a Laís. Coloquei você também, Mariana. Beleza, perfeito. Tá Obrigado. bom, obrigada. Valeu. Ó, então vocês perceberam que eu falei no começo, né? Olha a importância disso, hein? Ó, agora totalizou já... na verdade, totalizou 9 aqui, né? Ó, 9. Foi 9. Deixa eu ver se foi 9 mesmo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, foram 10. Então, esse foi o décimo ponto. Portanto, eu vou dividir por 2. Isso foram os 5 primeiros pontos para a mensal, tá bom? As listas eu não baixei em nenhuma aula, eu sempre fiz chamada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, você não marcou presença, eu tava. É só olhar na gravação da aula que está no Google Classroom, né? Ou no meu canal do YouTube, estão todas lá.
A partir de quinta, eu começo a matéria da bimestral na aula com vocês, tá? Eu vou gravar a aula da semana que vem amanhã, só que eu já vou gravar um pedacinho depois do que eu vou falar quinta. Então, quinta é matéria nova, tá bom? Porque quinta eu já foi minha prova, já fiz a revisão hoje. Então, quinta eu já começo matéria nova para bimestral. Porque dia 7 é feriado, né? Então, a gente tem um dia perdido aí nesse bimestre, uma segunda-feira perdida que eu não posso postar. Ok? Quinta, matéria nova. Terceiro B agora. Rapidinho, para a gente ter tempo da prova. Vamos lá. Rapidíssimo. Agora é Beatriz Seabra. Bianca Lopes. Gente, professor, por favor, não me chame de Seabra, prefiro Mazzucato. Mazzucato está aí, Bianca Lopes está aí, valeu. David. Eduardo. Ellen. Aqui. Ok. Fernanda Zulfo. Fernando Vieira. Felipe. Gabriela Cristina, já falou comigo, tá aí. Giovana. Gustavo Henrique. Gustavo Takeuchi. Presente. Okay. Ellen Farias. João Vitor. Letícia. Lohane. Lohane não tá, não? Eu tinha visto o nome dela, eu acho. Luana Rodrigues. Marcela. Presente. Ok. Matheus de Araújo. Matheus Ferreira. Monique. Eu. Beleza. Murilo. Murilo, deem uma olhada se o Murilo tá aí, que acho que ele tem um microfone ruim. Otávio. Tiago. Tiago, viu o nome do Tiago também. O Vinícius Takeuchi, acho que eu vi o nome do Vinícius. Vinícius, você tá aí? Presente. Ok. Yasmin e Luana. Os nomes de quem não costumam estar, eu tô indo mais rápido. Então, ó, mesma coisa vale para o terceiro B, hein, em relação à nota. Eu coloquei presença aqui para a Lohane, porque eu vi o nome da Lohane aí. No terceiro B, nós não temos... Deixa eu ver, temos somente 5 alunos que participaram de tudo, tá? Bateu quase com o terceiro A, que também já estão aí com a nota 10, dividido por 2, 5, né? 5 para mensal, 5 para a bimestral. Deixa eu ver se o nome dessa Lohane tá aqui mesmo. Tá aí sim, olha lá. Tinha visto o nome dela? Muito bem. Thiago também. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês o arquivo da nossa prova, que você pode encontrar ela no Positivo On ou no Google Classroom e fazer ela no seu caderno e enviar ela no meu e-mail. Quem sabe essa foi a última desse jeito, hein? Quem sabe? Vamos lá. Vamos aguardar, né? Novas informações. Exercício 1 da prova. Alguns circuitos... Vocês estão vendo a prova, né? Sim? Sim. Ah, beleza. Então tá bom. Ó, questão 1, valendo 2 pontos. Alguns circuitos elétricos permitem a passagem de uma corrente variável. Considere o gráfico abaixo que representa a variação dessa corrente por intervalo de tempo. Prestem atenção no gráfico, nos eixos, extremamente importante isso. O que eu estou pedindo é o número de elétrons que passam nos 10 segundos. E dei o valor da carga elementar, tá bom? Vale 2 pontos, porque nós utilizamos, além do gráfico, né? Nós podemos utilizar aí 2 fórmulas, além de ler as informações do gráfico. Ou dá para usar uma fórmula e uma diária, né? Além das informações que eu tenho que saber ler do gráfico. Então, eu considero uma questão que possa valer 2 pontos. Alguma pergunta sobre ela? Cuidado com a pergunta para não dar resposta, hein? Por favor. Alguma pergunta sobre ela? Não? Então, vamos à segunda. Segunda questão, bem tranquilinha, bem fácil, vale só 1. Em um determinado tubo de raios catódicos, o feixe de corrente medido é de 30 vezes 10 a menos 6 amperes.
Quantos elétrons atingem a tela do tubo a cada 40 segundos? Quantos elétrons, interprete o que eu estou pedindo, por favor, atingem a tela do tubo a cada 40 segundos, tá bom? Eu não vou falar o que eu estou pedindo, senão vou deixar vocês interpretarem. Beleza? Alguma pergunta? Cuidado com a pergunta, mas se tiver dúvida, faça. Faça ela para mim. Se não estiver funcionando o microfone, quiser mandar pelo WhatsApp, aparece aqui na minha tela o que você está perguntando. Nada? Então vamos à terceira. A terceira questão, vale também um ponto, é de assinalar e tem um negrito no enunciado. A corrente elétrica produz sempre. A corrente elétrica produz sempre. Eu não estou querendo saber se ela produz às vezes. O que ela produz sempre. Aí você vai assinalar, tá bom? O que sempre a corrente elétrica produz. Com certeza, se tem corrente elétrica, ela está produzindo aquilo. Então, pensa no que é, tá bom? Eu não estou falando algo esporádico, eu estou falando, quarta vez. Sempre. Dúvida sobre a terceira? Não? Quarta questão. Crianças, outra vez aparece negrito no enunciado. O gráfico abaixo representa a intensidade de corrente que percorre um fio em função do tempo. Então, é um gráfico igual da questão 1. Com base nos seus conhecimentos de eletricidade, que são muitos, marque verdadeiro ou falso, justificando com cálculos suas escolhas. Pouco importa se você marcar V ou F para mim. Eu quero ver sua conta. Vocês sabem que eu sou insuportável. Professor, Oi. A minha pergunta era justamente lá no 3. Ela, é o que ele faz mesmo sem ser usado para alguns fins, né? Ele está fazendo aquilo, Fabrício, mesmo que eu não esteja usando. Mas ele, com certeza, existe aquele efeito ali naquele momento. Certeza que existe. Pode ser que eu não use aquele efeito, mas existe. É o que você falou mesmo. Perfeito. Beleza. Tá bom? Beleza. Não esqueçam dos cálculos na quarta. Pouco importa a alternativa. Me importa o seu cálculo, para eu saber se você está manjando do circuito. Tá bom? Eu preciso ter essa noção. Então, tem lá o circuito, aí ele pergunta no item A. A carga total que passa por uma secção reta do fio entre 5 e 10 segundos. Então, no item A, eu quero saber entre 5 e 10 segundos. Não quero saber de 0 a 5. Tá bom? Ela é igual a 3? Faz a conta e prova se é. Se for, é verdadeiro. Se não for, é falso. Alternativa B. A intensidade média de corrente que passa por uma secção reta do fio entre 0 e 10, a corrente é igual a 0,9? Faz as contas. Se sim, verdadeiro. Se não, F. Tá bom? É isso que eu quero. E no item C? O fio apresenta uma resistência de 2 ohms? Faça a conta, veja se se você consegue fazer essa conta, se chega nesse resultado, qual fórmula usar, enfim. Tá bom? Aí você chegando, coloca V ou F. Dúvida sobre a 4? Eu acho até que a 4 podia ter valido um pouquinho mais, né? Mas agora já foi. Flávio. Oi, Gabi. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se vai ser uma resposta escancarada. Você quer falar sobre o item C, não é isso? Isso. Eu já sei qual é a sua pergunta. Você pode falar o seguinte, Gabi. Pode ser que eu não consiga, com o que eu tenho, encontrar alguma coisa que está sendo pedida. Então, foi exatamente o que eu coloquei. Sim, aí eu deixei um beleza. recadinho para você. Beleza, perfeito. Isso não é da resposta, não. Fica tranquila. Porque, assim, eu tenho aqui um circuito, mas pode ser que me falte informações com o que eu tenho no enunciado para eu calcular. Se isso acontecer, eu tenho que escrever, olha, é falso porque eu não tenho informação suficiente. Pronto, está justificado. Tá? Isso pode acontecer no item A, no item B ou no item C. Fica tranquila, isso pode ter acontecido mesmo. Eu fiquei assim, uai, gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Tô ficando doida, não aprendi alguma coisa. Será que a minha prova veio errada? Isso pode acontecer mesmo, tá? Fica tranquila. E tomem muito cuidado com isso no dia do vestibular, né? Porque você pode parar e falar assim, tá, isso acontecia na prova do Flávio, que era uma prova de escola. Mas será que isso está acontecendo no vestibular? Sim, pode acontecer.
Então, cuidado, tá? Isso pode acontecer lá também. Questão 5, vale 2 pontos. É aquela lá que o Pedro perguntou, do gráfico. Eu dei para vocês aí uma tabela com 4 medidas e eu quero que vocês construam um gráfico de U por I. Sempre quem vem primeiro está no eixo Y, quem vem depois está no eixo X. Não me construa um gráfico de I por U. Tá errado, eu quero de U por I. Eu vou ser chato. U por I, tá bom? Aí depois... que você tinha falado dos eixos, o que vem primeiro está no Y? Primeiro quem vem está no Y, depois no X, tá? Então é U por I. V por I ou U por I, tanto faz, tá? Beleza? Façam U por I. Aí depois eu quero saber se o resistor é ômico. Não adianta você falar, é ômico. Mas por que ele é ômico? Faz uma conta e me prova que ele é ômico, tá bom? Ou você pode falar, de acordo com o meu gráfico, se o seu gráfico estiver certo, com as medidas bonitinhas, com uma régua, você também consegue encontrar. Se você fizer um gráfico à mão, como eu faria aqui na lousa agora para mostrar para vocês, se eu estivesse resolvendo a prova, aí não vale, né? Agora, se você fizer um gráfico bonitinho, com uma régua, você também pode falar na B. De acordo com o meu gráfico, ele é ou não é ômico. Tá bom? Tranquilo? Posso ir para a próxima? Então, pera, na B você pode justificar ou com cálculo ou com gráfico. Sim, Pedro, mas desde que o seu gráfico esteja legal, bacana, apresentável, com medidas certinhas, né? Porque, por exemplo, a medida 4, o 12 não vai estar a mesma distância a medida 4 não está a mesma distância da medida 3 que a medida 3 está da medida 2, né? Você concorda comigo? Não tem como colocar a mesma distância, tá uma distância bem longa, né? O 4 do 12. Então, quem colocar perto, não vai valer. Tem que ser um negócio bem feitinho, com medidas corretas. Tá bom? Beleza. E eu acho que cabe, quem viu a prova, cabe nesse espaço aí. Ou não, acho que não cabe não, porque são 12, né? São 12, não cabe. Teria que fazer em outro lugar. Ou no cantinho da folha, não sei. Enfim, com vocês que mandam. Vou para a próxima, Pedro. Pode? Flávio, eu acho que o meu gráfico não ficou bom, então não. Eu vejo. Qualquer coisa eu te falo. Eu vejo e te falo, tá? Outra informação qualquer coisa importante... eu repasso, sei lá. Beleza. Como você entregou antes de ter essa aula, não tem problema. Eu fiz isso com a Lorraine no bimestre passado. Acho que ela lembra disso. Quem te entregue antes dessa aula de revisão, eu deixei entregar de novo depois da aula. Então, se tiver alguma coisa assim, eu te mando mensagem e a gente conversa. Eu não estou dando a nota, tá? Eu só estou falando que eu recebi a prova e que ela está corrigida, quando eu corrijo. Por quê? Porque alguns alunos com uma preguiça um pouco maior que os outros, estavam pegando se o aluno tinha ido bem, então manda sua prova para mim, para eu mandar a mesma coisa, com a minha letra. Então, eu não estou mandando a nota, tá? Infelizmente, isso acontece ainda, mesmo nesse mundo moderno. Infelizmente, isso ainda acontece. Questão 6 fala o seguinte: calcule a resistividade de um condutor com 100 volts, com 10 amperes, com 80 metros e meio milímetro quadrado de área. Portanto, nós teremos que usar aí, no mínimo, 2 equações, né? Para fazer. Eu acho que usando aí as leis de Ohm, a gente mata o exercício 6. Alguma pergunta sobre ele? Não? Vale 1. No mínimo 2 aí você mata. E eu acho que a questão 7 é uma das que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito da questão 5 e da 7. Por favor, não me decepcionem com a 5 e com a 7. São as que eu mais gosto da prova, são essas 2 questões. Uma lâmpada incandescente, que agora com a pesquisa vocês já sabem o que é, ela tem essa especificação aí, que está entre parênteses. Ela também tem 269 ohms de resistência. Eu quero saber qual é a corrente dessa lâmpada em condições normais de funcionamento, tá? Condição normal é com esses valores que eu dei aí para vocês. Então, eu quero saber o valor da corrente. Muito legal essa questão. Posso usar 270 para facilitar o cálculo? Posso usar 130 volts? Se vocês usarem esses valores, deixa escrito lá bonitinho lá, pode, não tem problema. Se for para facilitar seu cálculo, pode, não tem problema nenhum. Mas deixa lá escrito
Eu usei 269 e 127 porque vai facilitar suas contas de alguma forma. Mas se você quiser mudar, achar que fica mais fácil, você que sabe. Pergunta na 7. Professor, a corrente é o quê? A corrente é o que eu quero. É o que eu estou pedindo. É o que eu estou pedindo, Luiz. Qual é o valor da corrente nas condições normais? As condições normais são essas daí, com esses valores que eu dei. Tá bom? Beleza, Luiz? Beleza. Beleza, fechou. Voltei aqui para minha tela para a gente se despedir. Espero que vocês façam uma ótima prova, agora ou à tarde, não sei que hora que vocês vão fazer. Me entreguem até 11h59 para sua prova valer 11 em vez de valer 10, tá bom? Acho que vocês vão ir super bem, não tá nada muito complicado, né? Tá tudo dentro do que foi explicado. Diga. Não fala isso, não fala E isso. só para confirmar, aquele gráfico lá de acho que era V por I, né? Acho que era Sim. isso. U por é que eu preciso falar U. Aquele gráfico de U por I, o U é no eixo Y e o I no eixo X. Isso. Por quê? Porque o Y vem sempre primeiro. Então, se o U tá primeiro, ele tá lá no eixo Y. Por isso que eu falei que não cabia. Porque o U acho que vai até 12, né? Naquele espacinho lá, 12 com uma régua não cabe. Tranquilo. Não ia caber. Isso mesmo, perfeito. Crianças, vou parar de gravar e já vou já salvar aqui e já vou tentar mandar lá pro Classroom no roteiro. Apesar que não teve roteiro essa semana, né? Mas eu coloco lá junto do arquivo da prova essa aula, tá bom? E aí, se alguém quiser ir fazendo a prova assistindo